Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e esse vídeo foi muito pedido. Tá, não foi tão pedido assim, mas foi pedido por mais de uma pessoa. Uma das coisas principais para você ser escritor é a técnica, porque simplesmente a inspiração e simplesmente o dom, simplesmente querer não vai construir um livro. Por isso que esses livros que eu vou recomendar hoje são importantíssimos. São livros técnicos e teóricos sobre a escrita. Eu já tô de fazer esse vídeo há muito tempo, mas esses dias pelo Facebook a Carla Abreu deu uma recomendação de fazer a lista dos livros mais iniciantes para o menos iniciante. E aí foi isso que eu fiz. Aí eu fiz essa lista de 18 livros para você aprender a técnica de escrever. Os dois primeiros livros da lista eles são bem parecidos no objetivo deles. O primeiro é Dicas para Novos Escritores, do Ademir Pascali. O segundo é Palavras de Mestre, do Vicente Tavares. O Dicas para Novos Escritores são 73 entrevistas com escritores e o Palavras de Mestre é uma reunião de textos de escritores e ambos eles são não ensinando você a escrever, mas falando um pouco sobre o ofício e dando algumas dicas bem pontuais, algumas dicas bem para iniciantes mesmo. E o que eu acho muito legal desses dois livros é que eles servem como uma inspiração para você começar a escrever. O melhor de tudo é que os dois estão disponíveis de graça para serem baixados, eles foram disponibilizados pelos autores, então eu vou deixar o link ali embaixo na descrição para você baixar em PDF. O terceiro livro da lista é A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Esse livro fala sobre a jornada do herói, que é um conceito que eu botei lá nos meus dois primeiros vídeos, eu vou deixar também aqui para você clicar no link em algum lugar aqui. Além de apresentar esse conceito, ele também analisa algumas obras e diz por que elas fizeram sucesso, por exemplo, o filme Titanic. Enfim, vê o meu vídeo sobre a jornada do herói e você vai saber um pouco mais sobre esse livro. E pendurado nesse daí, vem O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, mas eu não deixei ele, eu não tô contando ele na lista, porque ele não é um livro técnico para escrever, ele não é voltado para escritores. Ele é uma análise mais sociológica do que são as histórias. Porque o Joseph Campbell não escrevia ficção. O Joseph Campbell ele era um estudioso de religião comparada. Então ele fala da jornada do herói, por exemplo, na história de Jesus, do Buda. Então o Herói de Mil Faces não tá na minha lista, mas é claro que se você ler ele vai ser mais conteúdo, vai te agregar mais. O quarto livro da lista é The Elements of Style, do William Strunk Jr. e E.B. White. Esse livro é de 1920, ele é classicão, mas infelizmente a gente não tem uma versão em português dele, apenas em inglês. Mas mesmo assim ele é super útil, ele é praticamente um dicionário de técnica. Ele vai dizer passo a passo assim, como você deve usar a vírgula, quando você deve quebrar o parágrafo, como você vai construir frases. E tirando algumas regras que existem na língua inglesa que não tem na nossa, por exemplo, apóstrofo S, a gente não tem apóstrofo S. Mas tirando algumas regras assim de gramática, a maioria das regras acho que podem ser aplicadas para nossa língua. Enfim, esse livro é muito importante e ele é muito legal você ler. Quinto livro, A Morfologia do Conto Maravilhoso, de Vladimir Prop. O Vladimir Prop era um acadêmico russo, ele escreveu esse livro em 1928. Esse livro ele também fala sobre arquétipos, então ele acaba complementando a jornada do escritor, do Christopher Vogler. E ele é mais voltado para contos fantásticos, para histórias fantásticas. Ele analisa contos de fada nesse livro. Mas eu imagino que se você ler a jornada do escritor antes, você vai poder ampliar a leitura da Morfologia do Conto Maravilhoso. O sexto livro é a série Book in a Box, Técnicas Básicas para a Estruturação de Romances Comerciais. São 5 livros do autor James McSeel, um consultor literário brasileiro que mora na Inglaterra, e eu acho que o próprio nome já é bem autoexplicativo. E aí cada livro foca em uma parte da estruturação do romance. Tem um livro que é sobre pontos de vista, um que é sobre personagens, e por aí vai, eu não sei todos eles porque eu não botei aqui. E o Wi-Fi não pega no meu quarto. Sétimo livro,
Como Criar Personagens Inesquecíveis, da Linda Sager, ou Sager, eu não sei falar o nome dela. Esse livro é muito usado em oficinas literárias. A autora ela é consultora de roteiros nos Estados Unidos. E nesse livro ela conta as experiências dela e dá dicas para os escritores. É voltado mais para roteiro, mas também, óbvio, pode ser aplicado para romance. 8. Writing Fiction for Dummies, do Randy Ingermanson e Peter Economy. Também não tem versão em português. Esse livro faz um passo a passo de todo o processo do que é escrever um livro para escritores iniciantes. 9º livro, Aspectos do Romance, de E.M. Forster. Esse é outro clássico das oficinas, é um conjunto de conferências desse autor, que é um autor britânico, é um conjunto de conferências dele sobre dicas de escrita, né? E esse autor, ele tem uma técnica que é New Criticism, ou neocrítica, que é uma técnica de teoria literária em que a gente pega o livro e lê eles ignorando mais ou menos o contexto, ignorando quem escreveu, quando escreveu. A gente lê o livro e tudo que a gente tira dele é o que está dentro dele. A gente analisa o texto pelo texto. Então, se você ler esse livro, você, além de ter umas dicas aí boas, você vai aprender a usar essa técnica de neocrítica. E, claro, vai ver o autor usando essa técnica para analisar os livros, vários livros aí. Assim, esse livro também ensina conceitos, ele é dividido em etapas. A história, as pessoas, o enredo, a fantasia, a profecia, o padrão e o ritmo. Então ele vai ensinar também alguns conceitos de escrita. 10. Story, Substância, Estrutura e Estilo, por Robert McKee. Ele é um professor de escrita criativa norte-americano. Esse livro é mais voltado também para escrever roteiros, mas pode ser usado também para romances e contos. Ele ensina alguns conceitos básicos e faz uma análise de filmes dizendo os que funcionam e por que funcionam. 11. A Arte da Ficção, David Lodge. David Lodge é um escritor e ex-professor de escrita criativa. Esse livro é um conjunto de artigos, mas ele não é passo a passo, nem é voltado para escritores iniciantes. Quer dizer, não para os iniciantes bem iniciantes. Então, por isso que ele está em 11, né? Nesse livro, o autor ele analisa outros autores e obras deles, né? E apresenta conceitos também. 12. Para Ler como um Escritor, da Francine Prose. Eu fiz esses dias aí uma resenha, na verdade, já tem um tempinho, né? Eu fiz uma resenha desse livro, então clica aí. 13. Como funciona a ficção, do James Wood. James Wood é um crítico literário britânico e professor de crítica literária em Harvard. E assim como a Francine Prose, ele também ensina você a ler como um escritor. Ele vai analisando obras também e abordando tema a tema. 14. O Zen e a Arte da Escrita, de Ray Bradbury. Ele é um autor norte-americano e aí nesse livro ele conta as experiências, ele fala um pouco sobre o método dele de escrita e vai dando algumas dicas, ajudando aí nos primeiros passos da escrita. 15. On Writing, A Memoir of the Craft, por Stephen King. E aí o Stephen King vai no mesmo caminho do Ray Bradbury, vai mostrando nesse livro experiências dele, métodos dele, enfim. E também não temos esse livro em português. 16. A Arte do Romance, Milan Kundera. Milan Kundera, eu acho que é assim que se fala, tá? Mas eu não sei. Ele escreveu A Insustentável Leveza do Ser, acho que é a obra mais famosa dele, né? E esse autor é um autor tcheco contemporâneo. Esse daí também vai no mesmo caminho do On Writing, vai no mesmo caminho do Zen da Arte da Escrita. Só que esse daí tem algumas críticas, mas toda leitura é válida. O 17 eu botei aqui só porque é um livro que eu também tenho aqui no meu computador. Obra Crítica, volume 2, do Júlio Cortázar. É uma reunião de artigos de crítica literária desse autor argentino. Eu acho muito importante você ler esse livro, mas se você quiser se aperfeiçoar aí na arte da escrita, de crítica literária, então leia, porque ele vai te agregar também várias coisas. Em 18 e último vem A Arte de Escrever, do Arthur Schopenhauer. Se você viu meu vídeo sobre esse livro, você sabe que eu não gostei dele. Então por isso que ele tá em último. Mas, como eu disse no final do vídeo, depois de criticar esse livro, toda leitura é válida. Eu acho que eu vou tatuar isso assim, toda leitura é válida. Porque é isso, né, gente? Então essa foi a lista. Espero que ajude aí vocês. E se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Curta a página no Facebook. Agora a gente também tem uma página no Twitter, então vai lá, também segue. E se você quiser ler histórias escritas por mim, vai lá na descrição no meu Wattpad. E até a próxima!